se achegue mais. Leonardo, você tá bem flexível Tô flexível, aí. uma flexibilidade Olha. aqui, ó. Mandar um beijo pra Ana Lívia. Beijo, meu amor, ela falou que espera a gente. A abertura, quando a gente faz assim, ela gosta, viu? Lívia. Beijo pra você. Beijo, muito gatinha. obrigado pelo carinho. E a gente tá chegando aqui com o Vamos chegando. Sabor de Isso Vida, aí, né? Porque daquele eu tenho jeito, daquele jeito. certeza que você vai ficar conosco, tem muita coisa boa, né? Cara, hoje eu vou ensinar a fazer uma lasanha do início ao fim. Vou ensinar você a fazer a massa fresca aí da sua casa. Olha só, hein? Molho branco delicioso com queijo. Vou ensinar essa montagem da lasanha, que é muito boa. Vou fazer um refogadão de legumes, que é uma lasanha à base de legumes. Que legal isso. Menina, couve-flor, brócolis, cenoura, abobrinha, mandioquinha. Só coisa boa, Nossa, só coisa boa. Você tá que pensando? delícia. O tempinho tá pra uma lasanha, Tá pra uma realmente, lasanha, né? né? Bem quentinho, borbulhante. Também acho. Ó, de sobremesa, eu vou fazer um rocambole de frutas amarelas, que eu vou utilizar manga Ai, e que maracujá. delícia. Você não vai perder, não é mesmo? Aliás, você pode acessar o nosso Instagram lá para poder também acompanhar as nossas receitas. @programa Sabor Boa. de Vida. Lá tá tudo explicadinho, tintim por tintim, nos seus... Mínimos detalhes. E tem nosso WhatsApp também, manda aqui pra gente, 12996523779. Eu falei sem olhar. Oh, assim que é bom. Cabeça Boa boa, memória, cabeça boa boa. memória. Bom, Diga lá. eu tenho a impressão O quê? de que isso tá começando agora. Agora vai! Ai, lasanha. Lasanha. Que coisa mais maravilhosa. Paixão nacional. Todo mundo gosta de lasanha. E não é nossa, né? É, não é nossa. E assim, as pessoas não gostam de lasanha. Não tem como não gostar de lasanha. Não tem como. Vamos lá. É a massa de macarrão, recheada com o que você quiser. Carne, peixe, camarão, brócolis, Legumes. linguiça, calabresa, o que você quiser. Presunto, queijo. Ó. Como é que você não gosta de uma coisa dessa? Ainda tem queijo Num frio junto, desse, né? queijo, queijuda. Deliciosa. Lasanha, eu vou ensinar você a fazer uma massa fresca, muito boa, que você não precisa usar necessariamente para fazer a lasanha, tá? Pode usar para fazer qualquer macarrão. Ah, jura? É uma massa à base de macarrão muito gostosa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É super fácil também. Legal, bora lá então? Simbora? Vamos. Se começar assim então, assim, na... É, tem que Você ser. me pegou de surpresa agora. Jura? Vamos lá, muito obrigado. Imagina, que jeito que eu pegar você de surpresa desse jeito aí. E agora, vamos lá. rapaz. Achei que a gente ia bater mais um papo, mas tudo Mas bem. não, você quer bater Mas também papo, não a dá gente tempo, bate. porque tá uma loucura aqui hoje. O negócio apertado aqui... de costura? Eu tô apertado de Então costura. bora. O negócio aqui bicho tá pegando aqui hoje, viu, Bianca? Bom, Não vamos bater papo, não vamos pra hoje vai costura. dar muito não. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Pra fazer essa massa é muito simples, tá? Não tem segredo. Como eu falei, essa massa você pode utilizar não só para fazer lasanha, mas pode fazer o seu fettuccine, pode fazer o seu rondelli, pode fazer o seu cannelloni. Olha só. Pode fazer a massa que você quiser. Pode fazer um penne, pode fazer um farfalle, espaguete. Legal. Vai do seu coração. Boa, tá bom? hein? Pra gente fazer essa massa, que é uma massa bem básica, normalmente massa de macarrão, Bianca, as pessoas usam ovo. Eu gosto de usar gema. Eu não gosto de usar o ovo inteiro, porque eu acho que a clara, ela resseca um pouco a massa. Como eu vou fazer aqui essa preparação aqui, para fazer uma lasanha, a massa tem que ser bem fininha e ela precisa estar um pouco mais úmida do que normalmente as massas de macarrão são, tá bom? Então eu vou começar ó, colocando farinha de trigo aqui na minha tigelona, um pouquinho de sal, ó, um bocadinho de sal. Eita, Ô, cuidado. acontece. Acontece, é isso problema. mesmo. É sorte. Assim como E acontece, a gema? garganta não tá bem hoje, Tá né? ruim, Bianca, a gargantinha? Deixa a água aí pra Bianca aí. Pedir um chazinho pra Bianca, chazinho pra ela. Hein, Bianquinha? Chazinho vai bem, né? Ah, tem água, tem de um tudo aqui. Normal. Aí, ó, vou misturar aqui. Foi o que eu falei pra vocês. Normalmente se faz com ovo, tá? Mas eu gosto de fazer com a gema, porque eu acho que a massa fica macia, fica muito mais gostosa. Massa de macarrão, gente, ela é bem sequinha mesmo, tá? Não se assuste mesmo. Vamos colocar um pouquinho de azeite nela. Ó, um bocadinho de azeite. Pronto. E se precisar, um pouco de água também, tá? Pode colocar um pouquinho de água também. Mas não desista da massa. Não pode. Vai aí, Bianca. vai dar certo. Vai fazendo, vai acumulando a massa aí. Foi o que eu falei pra você, ela é um pouquinho mais seca a massa de macarrão, tá vendo, ó? E aí você vai dando essa mistura, você vai mexendo, até formar uma massa bem homogênea, tá? Precisar botar um pouquinho de água? Pode colocar. Vou até colocar um pouquinho só para você ter uma noção do que eu tô falando. Porque às vezes, tudo depende muito do tamanho aí do ovo que você tá usando, da gema, se a sua farinha é um pouco mais seca do que a outra. Então eu prefiro botar água do que botar mais uma gema, tá? Pouquinha coisa, tipo uma colher de água, vai colocando devagarzinho, até dar o ponto correto da nossa massa. Mexeu. Aí, agora show, ó. Agora ficou top.
E aí você vai fazendo essa massa bem juntinha, bem lisinha. Tá bom? Simples assim, ó. Ó que linda. Agora sim, agora ficou top. Mexeu bonito? Belezinha. Vai deixar essa massa descansando pelo menos uns 30 minutos. Por quê? Porque aqui eu desenvolvi o glúten da massa. Quando a gente desenvolve o glúten da massa, você tá bem, Bianca? Mais ou menos, Rosito. Você quer um café? Quero. Mas um café vai bem, né? Cafezinho esquenta. Toda hora, amigo. Cafezinho esquenta a garganta, esquenta a goela. Porque assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente entra aqui de boa, com a garganta boa. E aí vem ar-condicionado, a gente começa a falar, Dá uma ressecada o aí, bicho gente. vem mesmo, tá bom? Então o pessoal de casa entende aí de boa. Mas olha que massa bonita. Tá vendo aqui, ó? Show de bola. Ela tá linda, Leozito. E tá realmente amarelinha. amarelinha, é isso Tá que eu ia falar. amarelinha, porque eu fiz com a gema, então ela fica bem amarelinha, tá? E o ideal é você passar um plástico filme e deixar ela descansando pelo menos uns 30 minutinhos. Simples desse jeito, beleza? Perfeito. Eu tenho uma aqui descansadinha. Essa daqui você vai jogar um pouco de fubá na sua mesa e vai abrir com um rolo de macarrão. Abre bem a sua massinha, tá? Vai cortar nesse formato aqui, ó, quadradinho, formato que você desejar, para poder fazer a massa da sua lasanha. Se você quiser, por exemplo, fazer um fettuccine, você vai abrir muito bem a sua massa, vai enrolar essa massa e depois vai cortar com a faca. Ah, tá. Daí você vai fazer de forma E diferente. aí vai fazer de forma diferente. Mas nesse caso aqui, como a gente vai fazer uma massa de lasanha, eu cortei, tá vendo? Em retângulos menores. Sim. E aí a gente vai botar essa massa para cozinhar. Gente, falar uma coisa para vocês. Eu só faço massa fresca na minha casa. É tão prático de fazer, né? Parece difícil, mas não é, tá? É muito prático mesmo. Peço desculpa pra você em É casa uma da garganta, viu, tranquilidade. gente? Que deu um... Acontece, gente. O probleminha dá mesmo, né? Agora já tô com uma balinha aqui. Daqui a pouco tá falando assim. Tá tudo bem. Tá tudo Quem bem, sabe, Bianca. né? Um beijo aí pra vocês. Você sabe que um dia eu terminei o Bem-vindo Romero lá atrás, a Benção das Rosas, assim. com a Daquele garganta. jeito. Esse inverno acaba com a gente. pra lá e Acaba, pra cá, né? Complicado, né? Desculpa mais uma vez, mas bora lá. Coloquei aqui a massinha para cozinhar agora, tá? Porque massa de lasanha é uma massa cozida. Já cortei no formatinho que eu preciso, ó. E aí já foi. Tira aqui o excesso. Não coloca farinha de trigo para abrir a massa, nem para separar uma da outra. Coloca fubá, O fubá, Fubá é ele é mais melhor. interessante nessa questão, né? porque o fubá ele vai soltar aqui, a farinha de trigo vai aderir na massa. E aí não vai ficar tão Aí não legal, fica- tá? Sua massa não vai ficar tão boa assim. Vamos deixar isso cozinhando, Bianquinha. É muito rápido o processo de cozimento, coisa de 2, 3 minutinhos. Eu vou usar esse aqui mesmo. Ah, você vai ó. usar esse Deixa eu mesmo? só tirar aqui Tá. a farinha, que eu vou utilizar ele próprio. Amigo. É coisa de 2, 3 minutinhos para cozinhar. Mas bem você vai rápido o cozinhar processo. essa massa aqui, É. depois você vai levá-la pro forno de novo. Exatamente. Então, que ponto que eu tiro ela? Por isso que ela é rapidinha? 2 minutinhos. 2 minutinhos é o minutinhos. suficiente, porque ela é uma massa fina e fresca. Se fosse uma massa de lasanha que você vai comprar, que você também pode comprar, tá? Você não é obrigado a fazer, claro, mas aqui fica uma receita muito legal para você fazer na sua casa. Ela já vem cozida. Agora, se você comprar aquela para cozinhar, não é muito longe disso também, não. Essas coisas de 5 minutinhos, tudo depende do fabricante. Hoje em dia, né, tem tanto aquela pra você cozinhar, quanto aquela já pré-cozida, né? Já tem uma prontinha no mercado, bem boa, viu? De uma marca bem legal, fechadinha também, que é bem interessante. Aí, Bianca, ó, cozinhou, tá vendo? Ó? Ah, Vou mas fazer tirar. uma massinha fresca assim Ah, é é bom outra demais, coisa, né? Vou tirar e vou colocar aqui mesmo, ó. Porque depois a gente vai montar a nossa lasanha com essas massas que eu acabei de fazer. Com tá bom? delicadeza, viu, gente? Com delicadeza. A massa tem que ser bem fininha da lasanha, não pode ser muito grossa, não. Porque assim ela fica mais gostosa. Pronto, ó. E só para não dar aquela grudadinha, Bianca, o que eu faço? Eu boto até um pouquinho de água aqui junto. Um pouquinho de aguinha mesmo assim, do próprio cozimento, tá? Não tem problema, só para não grudar. E ainda boto um pouquinho de azeite, ó. Pronto. Ah, certo. Só para manter ela soltinha aqui, ó. Para que a gente depois consiga montar a nossa massa da maneira Perfeito. corretinha, Bianquinha. Melhorou, Bianca? Tá tudo Ai, certo? melhora, graças a Deus. Bom, massa já está cozida, tá? Já deixei aqui no esqueminha, ó. Deixa eu só dar uma separada nela aqui para não grudar, pra gente poder usar ela depois, Mas que eu tá vou tão usar. bonita essa massa. Não tá legal? Tá uma Muito. cor bonita, né? E eu vou usar essa aqui mesmo, tá? Por isso que eu tô cuidando bem dela aí. Bom, bora fazer o nosso molinho de queijo, muito fácil de fazer também, tá, Bianca? Eu vou te pedir os ingredientes Pois não. aí. Vamos começar pela manteiga e pela farinha. E vamos fazer o famoso roux. Como é que a gente faz o roux? É simples, ó. Coloquei manteiga aqui na panela, farinha, pronto. E vou mexer até derreter. Não tem segredo, tá? Vai mexendo aqui até isso aqui virar meio que uma massinha. O que é o roux? O roux é um espessante que a gente normalmente usa na gastronomia. Para espessar molho branco, para espessar, por exemplo, um velouté. Que chique. Um velouté, né? Para espessar um caldo de carne, para espessar uma sopa.
Depende do que você vai fazer, tá? É um espessante, que é essa mistura aqui de manteiga com farinha. O segredo aqui é deixar derreter tudo, ó. Deixar a manteiga derreter e dar uma leve fritadinha. Leve fritadinha, não é para fritar demais não, porque se frita demais, acaba ficando muito escuro o nosso molho branco. E aí não é bacana, entendi. tá? Então você vê que deu uma fritadinha aqui, você derreteu a manteiguinha. Já sim, tá no ponto. já dá Enquanto pra vai colocar derretendo no a ponto. manteiga, Manda. eu bem sei que você tá aí com a gente no Tá mesmo. Instagram, não é mesmo? Manda aí, manda mensagem Arroba o pra programa gente aí. Sabor de Vida. Ó, Perfeito. já tem gente aqui, inclusive a Roseli Nunes. Boa tarde, meus queridos. Chefe, como modelar o pene? Ah, boa pergunta. Não vai abrir quando cozinhar? Não vai. Não vai. Ah, será que dá pra eu mostrar aqui? O que você precisa de Ô, ajuda Roseli, pra mostrar? eu vou fazer o seguinte, fica aí que eu vou pegar, vou abrir um pouquinho de massa no intervalo aqui e vou ensinar você a fechar Beleza. o pene. Fica tranquilo, fica comigo. Aguenta aí, que vai dar Roseli, tudo aguenta aí, certo, aguenta tá bom? aí. Vou ensinar você e não abre, pode confiar em mim, tá? Eu gosto de desafios. Aí, ó, o roux foi. Leite, sempre frio, viu, Bianca? Tá. Não precisa colocar leite quente não, não tem essa necessidade. O segredo é não parar de mexer. Não colocar tudo de uma vez Não também, colocar né? tudo de uma vez, porque você vai, ó, deixando ele aveludado. Porque assim não junta gruminhos, tá bom? Certo. Simples desse jeito, ó, não tem segredo. Colocou aqui, mexeu. E aí quando você vê que ele já diluiu bem, pode colocar todo o restante do leite. Não tem problema, ó. Tá aqui. Noz moscada, que combina demais, demais, demais com molho branco. Sal, um pouquinho de sal. Um pouquinho mais. E um pouquinho de pimenta moída na hora. Pocadinho, pocadinho. Bocadinho, bocadinho, e assim a gente deixa o nosso molho bem legal. Se a gente for fazer um molho branco, um bechamel, é isso aqui. Já é isso, só? Vamos lá. Tá. Tem gente que é um pouco mais detalhista, assim como eu, e entende um pouco mais de gastronomia. Então eu não posso chamar isso de um bechamel. Eu posso chamar de um molho branco, mas não de um bechamel. Certo. Porque o bechamel, ele, além de noz moscada, ele vai uma tal da cebola piquê, que é uma cebola com cravo. Você pega a cebola, corta ao meio, fura uns cravos, coloca uma folha de louro e você aromatiza o leite. Isso é um bechamel, que é um molho da gastronomia francesa, tá? O que eu tô fazendo aqui é um molho branco básico, tá? Então eu não posso necessariamente chamar isso de um bechamel, tá? Então eu tô fazendo um molho básico aqui bem legal. E a pegada é a seguinte, quando você vê que ele tá grossinho, já ficou cremoso, você desliga o fogo. Como eu fiz pouquinho, ó, vai ser rápido o processo aqui. Você desliga o fogo e aí sim você coloca o queijo. Certo. Com o fogo desligado. Não é legal você colocar com o fogo ligado, porque dessa forma o queijo vai soltar muita gordura e aí não vai ficar interessante, tá bom? Que queijo você pode colocar aqui? O que você quiser. Qualquer um. Gorgonzola, provolone, mussarela, requeijão cremoso. O que você quiser. tiver. Brie, o que você quiser, que vai dar um belo de molho Que branco legal. pra você. Joia. Certo, Bianquinha? Certinho. Facinho? Facinho. Então temos a massa, temos o molho branco, daqui a pouco eu vou voltar a fazer o recheio de legumes, que é espetacular, e montar uma bela de uma lasanha pra vocês vai adorar. E não vai esquecer do pene da O Roseli, pene, hein? isso aí. Roseli, deixa comigo. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer um pene show de bola. A gente volta já. Estamos de Aqui, volta ó. com Sabor de Vida e Leonardo já está aí. Vou tirar a dúvida da Roseli, tá bom, Uhum. Roseli? Então aqui, ó, abri a massa, tá? Vou rapidinho aí. Abri a massinha no rolo aqui normal, no intervalo eu fiz isso super rápido. Vou cortar um quadradinho, ó. Tá aqui. E aí você vem, Roseli, ó, com um palitinho de dente e faz assim, ó. Quer ver? Ó. Tá vendo? E aqui você dá só uma apertadinha, ó, no finalzinho. Tá vendo aqui, ó? Esse é um pene rústico, claro, né? Assim, não é de máquina, de Sim, extrusora, sim. né? E é pra você fazer isso. Então, apertou aqui, já cola, tá vendo? Vou te ensinar outra massa aí, ó. Olha lá, Roseli. Farfalle, que é o gravatinha. Olha que bacana. Você vai pegar a massa quadradinha, vai pegar aqui, ó, puxar no meio assim, ó, tá vendo? E aí você tem o farfallezinho. Juntou aqui. ali? Juntou, já era, ó. Tá vendo aí? Só que esse eu quero fazer bonitinho nas laterais, ó. Igual, né? Normalmente é no mercado. Isso aqui não ficou tão bonitinho, mas dá pra entender, pessoal, dá pra entender. Aí, ó. E aí você faz assim, certo? Juntou. Olha que Farfalhezinho ali. legal. Entendeu? E assim, você pode fazer de diversos tamanhos também, né? Tamanho que você quiser. Então, se você tiver uma madeirinha dessa aqui, bonitinha, abriu ali, então colou, é o suficiente. Não abre, tá? Não vai romper. Olha lá. Pronto, Gostei, Roseli, vai. que legal. Gostei. Certo? Então, bora lá. Vamos. Eu não sei. Eu tô esperando Bora. você deu um pulo aí, eu fui junto. Uma hora tá pouco aqui. Bom, vamos fazer agora o recheio para nossa lasanha, tá?
Simples. Hoje eu optei em fazer, Bianca, recheio de legumes. Então eu vou colocar azeite na nossa panela. Pronto. Vou dar aquela douradinha esperta. Alho para dourar. Um alhinho aqui para dar aquela douradinha. Pronto. Ó, tá aqui. Cebola. Amigo, massa geralmente não se inclui massas em dietas, né? De um modo geral. Porém... Normalmente não, né? Porém, uma massa dessa, um carboidrato dessa forma, junto com todo esse recheio, pode ser incluído, né? Ah, pô, eu acho que dá um equilíbrio. Acho que você tem que comer a sua massa na semana, né? É Sim, importante. sim. Eu acho que mais dá um equilíbrio bacana aqui. Se você não quiser, por exemplo, acrescentar um molho branco, também não precisa. Então, daí vai acho que mudando. É o que pesa mais, eu vou confessar pra você. Acho que o que pesa mais do que a própria massa em si, que é uma massa caseira, à base de ovo e farinha, não tem conservante, não tem nada. Talvez o molho branco dê uma pesada, mas como é que eu faço? Faz esse refogadão aqui, ó, vai fazendo as camadas com queijo, sem um molho branco, que também funciona, também dá certo, tá? Então, ó, dei aqui uma leve tostadinha, veio com brócolis, tudo pequenininho, Bianca, tá vendo, ó? Você deu uma assustadinha eu neles ou não? processei ele, passei no processador. Só processou, você não cozinhou, não nada, água, ou nada. você pode ralar também, tá? Vai. O ideal aqui é não cozinhar, porque como ele é bem pequenininho, não tem essa necessidade. Fiz a mesma coisa com a couve-flor, ó. Certo. Você pode ralar a couve-flor ou você pode passar num processador, caso você tenha um processador, lógico. E aqui, ó, existe uma sequência, tá? Por quê? Porque cada legume aqui tem seu tempo de cozimento. Então isso também é muito importante a gente se atentar a isso, ó. Coloquei, venho com a cenoura, que eu ralei também. Eu sempre acho que ralado é muito mais prático, muito mais rápido de fazer. Sim. E outra, dá pra gente sentir também que pra não cozinhar tanto, isso aqui não precisa cozinhar muito. Sim, pra ter um... Tem que ter uma crocânciazinha, né? Não precisa cozinhar 100%, tá? Mas se eu coloco cru, solta muita água. E aí dá ruim. Não dá bom não, tá? Venho com a abobrinha, ó, desse jeito. E por último, a mandioquinha. Pode seguir nesta ordem, tá bom? Certo. Siga nessa ordem que vai dar tudo certo. Um pouquinho mais de azeite, porque o legume ele absorve bastante azeite. Pronto. Um pouquinho mais de sal, que eu só coloquei lá no início. E claro, aquela boa e velha pimentinha moidinha na hora, tá? Qual que é o ponto aqui, Bianca? Quando você vê que não tem mais água, que o legume começou a tostar, e aí é o ponto correto da gente desligar a nossa panela. Leozio, tem uma ótima possibilidade também para quem está em casa, de repente, fazer aquele soborô, né? Também, lógico. Ah, o que você quiser, cara. Poderia colocar, sei lá, repolho? Pô, nossa, fica bom demais. Poderia colocar... A selga, repolho. Eu não falo a beterraba porque ela tinge. Mas também, se você não se importar com também isso, né? Ver, sem problema nenhum, tá? Mas pode ser batata. A batata ela vai demorar mais para cozinhar. Só tem que ficar atenta a isso. A batata ela demora muito mais tempo para cozinhar, tá? E aí é o seguinte, vai deixar isso aí, como eu falei para vocês, cozinhando, tem bastante água que vai soltar e não precisa tampar a panela, não tem essa necessidade, tá? Vai mexendo e mexendo que vai chegar no ponto que a gente quer. Certo. Quando você vê que tá pegando no fundo, tostando, dá mais umas mexidinhas, é o suficiente para a gente poder fazer a nossa montagem. Certo? Certo. Vou desligar aqui, tá? Porque eu já tenho um pronto ali frio, que aí sim a gente vai começar a fazer a montagem da nossa lasanha para vocês. Perfeito. E ó, vou falar para você, hoje foi bom, massa foi fresca, bom, hein? Massa fresca. penne. Tem tanta coisa para mostrar para vocês que eu vou dizer uma coisa. Mas hoje, essa receita tá boa. Tá incrível, tá maravilhosa. Vamos nessa? Bom, bora lá então. Começar a fazer a montagem da nossa lasanha, tá? Eu já tenho aqui o meu molho. Certo. Que eu optei por colocar queijos, o queijo que você quiser, tá bom? Como eu falei para você no início. Pode ser um gorgonzola, pode ser um provolone, pode ser um requeijão cremoso. O que seu coração mandar, filho, relaxa. Vou começar colocando um pouquinho do molho na parte de baixo. Eu vou montar, Bianca, uma individual. Certo. Tá? Eu trabalhei numa cantina em São Paulo que a gente fazia individual, a lasanha e o ravioli individual. A gente fazia um ravioli aberto muito gostoso. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma individual aqui, tá? Vamos pegar a massa já cozida, ó. Colocar aqui, tá vendo? A gente vem com o recheio, que eu optei em fazer um recheio à base de tudo legume. Isso precisa estar frio? É de preferência sim, viu, Bianca? Porque é mais fácil a gente trabalhar. Precisa estar gelado, mas... É bom, precisa estar gelado, mas friozinho é importante, tá? Um pouquinho do queijo. Um pouquinho do molho, a gente vai repetindo isso aqui até chegar no topo, ou o tamanho que você quiser, enfim, você escolhe aí, tá? Um pouco do recheio, ó, vou fazer aqui até o limite da honra. Até o limite. Aqui, ó, pronto, um pouquinho aqui, um pouquinho de queijo, pronto.
Um pouquinho do molho também. Aqui você vai diminuindo um pouquinho do molho. Tem bastante molho embaixo e no final a gente vai colocar uma boa quantidade de molho em cima também, tá? Tá. Então não precisa colocar tanto molho Até assim porque no o meio. molho, às vezes, no meio vai fazer andar demais a massa, não né? precisa, tá? Tem que estar um pouquinho mais seca mesmo, tá bom? E ó, massinha de novo, ó. Vai colocando aí e deixando ela bem bonitona. Ah, mas só dá pra fazer individual? Não, dá pra você fazer o tamanho que você quiser, tá? E aí você escolhe aí na sua casa, faça como você achar melhor, ó. Pronto, meu cabeção. Opa! Aí, olha, pronto. Aqui, vou fazer mais uma aqui, viu? Tá, joia. Tá Vamos bom? fazer mais uma camada, gente. Mais uma Tá camadinha. ficando bem boa essa lasanha, Tá? hein? Aqui, Ó. ó. E aí você vai, ó, pressionando, colocando o recheiozinho que você quer. Dá pra fazer de frango. Dá pra fazer de frango, dá pra fazer Dá. de carne moída, dá Quiser, pra Bianca. fazer também, de repente, com cogumelos. Cogumelos é legal também. Dá pra fazer também, fica bacana, tá? Um pouquinho mais de molho, ó, só pra poder grudar a massa. E um pouquinho de queijo. Pronto, tá aqui. E vou finalizar com uma massa, tá? Ó, essa massa é muito boa, Bianca. Muito Você vai boa. amar, ó. Pressionei aqui. A cara da massa já Não tá tá boa. boa? Ó, e por último, você vai cobrir a massa com o molho branco, tá? O molho de queijo, tal, enfim. Desse jeitão aqui, ó. Pronto. E aí, dá-lhe queijo. Dá-lhe queijo, mais queijo. E aí você pode botar queijo agora até derramar. Porque a gente colocou ali, né? Tá, pronto. Vai levar isso aqui pra gratinar. Se for uma assadeira grandona, aí uma questão de 45 minutos, né? Porque ela é bem grande, não precisa colocar papel alumínio, não tem essa necessidade. Se for assim, uns 25 minutos é o suficiente. De preferência, um forno quente já, pré-aqueça seu molho, 190 a 200 graus. É que é seu forno. Para aquecer o forno. Jogou lá dentro, viu que ela borbulhou, deu aquela gratinadona, é o ponto correto. Perfeito. Tá bom? Joia. Vou tirar aqui, Bianca, e vou fazer o seguinte, ó, vou pegar uma pronta que eu tenho lá Certo. no nosso forno, vou levar essa para lá e no último bloco eu vou mostrar ela depois borbulhando e mostrando joia. quente pro pessoal de Perfeito. casa, tá? Porque eu acho que é melhor assim, porque o pessoal de casa vê que aqui as coisas são reais. Viu, gente? Que é real mesmo, tá? Vamos pegar aqui um paninho. Porque isso aí, se tá borbulhando, tá quente. Outra pegada, né? Cuidado. Essa aqui eu não fiz tão... Ó, essa aqui já está... Ó que bonitinha. Ah, sim. Aqui, ó. Então eu fiz ela de um formato diferente, como é pra mim e pra você. Eu fiz ela dessa forma, ó. E a outra eu vou deixar ali, ó, dando aquela gratinadona. Vou trocar aqui. Cuidado, amigo, tá quente. Tá mesmo. Ai, meu Deus, eu já fico assim, ó, tentando Mas pegar outra vai que coisa vai, pra, tá quente, mas não pra vai te que ajudar. vai. Ó, e vou deixar essa aqui. Sempre coloque uma assadeira embaixo. E como tem molho, pode ser que derrame e vá sujar seu forno, tá? Então uma assadeira embaixo aqui, ó, ajuda bastante. E depois eu mostro pra vocês o resultado daquela lá. Só que essa aqui, Bianca, a gente vai comer e agora? A gente vai comer agora, é? Bora lá? Bora. Você pega os pratinhos aí pra Claro. gente, por favor? Ó, vou colocar aqui, pronto. Deixa eu pegar aqui uma faca pra gente cortar. Uma espátula, eu acho que essa aqui é boa. Vamos ver, essa aqui de bolo acho que dá certo. Pronto. E aí, ó, casquinha. É porque ela fica uma casquinha crocante, né, amigo? Cara, porque eu coloquei parmesão em cima, né? Pode ser outra massa, pode ser outro queijo. Foi o que eu falei, cara, o queijo que você quiser, tá bom? Escolha o queijo da sua preferência. Vamos ver se eu conseguir separar bem aqui, ó. Vou tentar pegar. O primeiro pedaço é sempre mais O primeiro difícil. pedaço é sempre mais difícil mesmo. Mas acho que vai rolar, ó. Foi. Olha que Ó, linda. bonitona. Tá vendo aí? Ó. Pronto. Então, a lasanha, quando ela fica na proporção certa, né, na massa, recheio, molho, ela sai belezinha inteirinha assim, né, amigo? Bianca, acho que o segredo é esse aí. Porque assim, às vezes, quando ela tá muito úmida, você não consegue ver as camadas. E aí não fica, visivelmente fica feio, né? E quando você vai cortar, ela dá aquela andada. Então acho que assim, realmente, ela fica bem melhor, ó. Eu não gosto de lasanha muito molhada, não. Vou confessar pra você, eu gosto de mais sequinha mesmo. Ai, amigo, eu sou suspeita. Gosto de qualquer jeito. A minha mãe, por É um exemplo, canal. faz uma lasanha, beijo, mãe, benção. A minha mãe faz uma lasanha que eu chamo de Unidos Venceremos. Muito grudada. muito. Ah, também Muito. faz parte. Mas ela é saborosa demais. E tem gosto de infância. É, então. É que tem coisas que a gente não bate nunca. Tem coisas que a gente não vai bater nunca. Eu posso estudar e viajar o mundo inteiro. Preparação de mãe, não tem igual. Não tem como, tá? né? É isso, Bianquinha. Então Bora bora lá, comer? né? Vamos lá experimentar. Vê o que você acha.
Ai, eu já tenho até certeza do que eu acho. Mas... Não é boa? Sabe o que é bom pra criançada? Nossa, é pra Que não poder come introdução legume. alimentar também. Jogou aqui nesse molho branco aqui, ó. Ixi, velho, já foi. Porque às vezes a Abraça. criançada, né, você, quando é pequenininho, você vai É. colocando ali os legumes. Quando tá Praça crescido, total. xé, daí não vai. Eu tenho um pouco de receio, vou contar pra você que tá aí do outro lado acompanhando, Nossa, porque a beleza. primeira vez que esta pessoa aqui me apresentou uma lasanha Foi. no programa, Queimou a boca, queimou a boca. eu queimei a boca de uma forma. Então, Verdade. Nossa, essa massa. Que massa deliciosa. a massa é uma massa muito leve, Não é? saborosa. Faça aí na sua casa que você vai gostar. Delícia, hein? Ó. Esse molho branco também, ou de queijo, enfim. Amei, amei, Nossa, amei, amei. muito Pegar bom. mais um pedaço aqui, ó. Vou também. Você de casa ver, ó. Lindinho, né? Segredo, deixa os legumes bem sequinho, não deixa muito úmido, vai juntar muita água se você fizer isso. Deixa dar uma tostadinha no fundo da panela, que fica mais gostoso ainda, tá? Só fica atento nesses detalhes, que a sua lasanha vai sair perfeita. Nossa, tá sensacional, sensacional. Depois do intervalo, a gente tem também uma coisa, que ela é bonita e saborosa. Rocambole de frutas amarelas, maracujá e manga, delicioso, vocês vão amar. E fácil de fazer também, tá bom? Eu a garanto. A gente volta já. Cadê não? De volta aqui com o nosso Voltemos. sabor de vida. E, gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Faça a lasanha, mas faça a massa. Delícia, hein? Maravilhosa, ela derrete na boca. Fininha, maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Bora lá, Bianquinha? Bora. Fazer o nosso rocambole de frutas amarelas? Eu vou começar fazendo o recheio, tá? Que nada mais é, gente, do que um creme de confeiteiro à base de frutas amarelas. Então, quais foram as frutas que eu usei, Bianca? Manga e maracujá. Então, como é que eu fiz isso? Peguei o maracujá e peguei a manga e bati no liquidificador. Certo. Sem água, sem nada. Usei a própria água da fruta. Não coloque água. Se você coloca água, vai ficar muito aguado. E para você dar o ponto depois, vai ficar um pouco difícil, tá? Entendi. Então isso é muito importante, tá bom, gente? Dá para você reunir toda a sua família e fazer essa preparação aqui também de uma forma muito prática. Perfeito. Beleza? Joia. Simbora, Bequinha? Simbora. Então vamos lá, fazer esse creme de confeiteiro à base de maracujá e manga, tá? Super fácil. Primeiro, ó, vai colocar na panela desligada, isso é importante, tá? O leite. A fruta que eu bati tem a quantidade correta aí para vocês usarem. Não é suco de fruta, é um purê de fruta que a gente chama, sim, tá sim. bom? Porque não vai água, nada, é só a fruta mesmo. O açúcar. Pronto. O amido de milho. Aqui. E as gemas. Pronto. Vamos misturar tudo isso daqui, ó, antes de ligar o fogo, tá? Isso é fundamental. Vamos primeiro dissolver bem, misturar o açúcar, as gemas, o amido. Aí sim, feito esse processo, a gente vai ligar o fogo e aí vai ficar mexendo. Eu vou pedir ajuda pra Bianca, claro. Lógico. Vou botar até Já estou até nessa boca arregaçando aqui, ó. as mangas aqui Peguei pra poder... você agora, hein? Ah, quem tá ali, quem tá ali? É o Ó, Fabinho. O Fabinho tem uma paciência, rapaz. Pois é. Obrigado, viu, Fabinho? Deu um olé no Fabinho. Deu, eu agora, levo ó. o Fabinho. E aí você vai mexer bem isso aqui, tá bom? Vai mexer, mexer, até ficar cremoso, Amigo, eu Bianca. notei que você colocou 2 espessantes. Coloquei a gema, A gema e coloquei e o o amido. amido. Exatamente isso. São dois. A manteiga também não deixa de ser um Não, espessante, sim, né? sim. Depois que esfria, ela chega num estado um pouco mais firme. Mas exatamente, são 2 espessantes. O amido de milho e a gema, tá? É pra poder ficar mais consistente. Precisa, porque como a gente vai rechear, né, um bolo e tal, ele precisa estar um pouquinho mais firme mesmo. Certo. É importante que a gente faça dessa forma. Perfeito. Bianquinha vai mexer pra mim, por favor, Bianquinha. Enquanto isso, vamos fazer a receita do nosso rocambole. Boa. E olha que legal, o rocambole não é uma preparação para crescer demais. Isso é importante as pessoas em casa saberem também, tá? Não é para crescer demais. Eu não preciso de uma massa muito fofinha, mas eu não preciso ter uma massa embatumada. Isso é É importante. diferente uma coisa da muito outra, né? diferente, tá? Aí, ó, o que eu já fiz? Eu já adiantei uma parte, que eu já bati o açúcar e os ovos, bati na mão mesmo, tá? Até espumar, não precisa bater na batedeira, não tem essa necessidade. Vou colocar a farinha de trigo e o fermento, ó, o fermento aqui, e vou misturar a massa do nosso rocambole. Como eu disse, não é um bolo para crescer demais, tá? Então, bata na mão, não precisa agregar tanto ar assim.
e assar ele é muito rápido também, ó. Mexer Ele é aqui, mais minha filha. fininho, né? Mais fininho, então é um processo rápido, tá? Você vai pegar uma assadeira como essa que eu tenho aqui, ou se você tiver uma outra assadeira um pouco mais alta, não tem problema. Essa aqui é uma assadeira própria para rocambole, que ela é bem fininha, mas pode ser que você tiver. Detalhe importante, coloque um papel manteiga embaixo. Facilita. Vou te dar uma dica. Unte a sua assadeira com um pouco de gordura, colhe o papel nessa gordura para ele não sair e unte o papel também. Por mais que seja um papel manteiga, pode pegar, pode dar uma grudada. Então, unte a parte de baixo e a parte de cima, Certo. tá bom? Confie em mim. E aí, você vai pegar essa massa, vai colocar aqui, ó, toda ela, tá? Raspa bem aí sua travessa. Pronto. Como eu disse, é uma massa mais fininha, né? E assim mesmo, espalha desse jeito, ó. Sem nem passar nada, Pra colher, você nada. que tá aí E em foi. casa vendo a gente e não tem uma assadeira dessa, Sim. qual a... A compra, né? Não tô brincando. Você Essa deu não. aí essa receita, Sim. obviamente ela vai servir para uma massa de rocambole. Mas Vou dar uma depende massa. da assadeira, depende da altura da assadeira da pessoa. Sim. Então, mais ou menos um dedo. O máximo. No Máximo. Tá? Não pode crescer demais, senão você não consegue enrolar. Esse que é o problema, tá? Vai levar ela para assar 180 graus por uns 15 minutos. Isso é um detalhe rápida. também. Não deixe assar demais, que se pegar aqui no canto e ficar muito crocante, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Então não faça isso. Deixe assar por mais ou menos uns 15 minutinhos até que ela fique bem macia. Certo, Bertinha? Certo. Facinho ou não? Facinho. Ó, eu vou tirar esse aqui que eu já bati, tá bom? Já mostrei pra vocês como é que é o esquema. Como é que tá o creminho, Bianquinha? Ele tá começando a oferecer uma resistência, mas... Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui, ó, de boinha. Certo. Vou fazer aqui. Como é Vamos que é? ver, vou aumentar aqui um pouquinho o fogo, mas ele já tá... Posso? Obrigado. Pode, não obrigado. só pode Olha aí, como ó. deve. Tá, Você que vai lindo saber já. sentir o ponto. Não, já tá perfeito, tá? Já tá perfeito. Olha como tá cremoso, Bianca. bonito Tá mesmo. lindo. E o aroma? Ah, Bom demais, né? esse perfume de maracujá. Bom demais. Aí, ó, desligou o fogo, tá? Aí sim, vem com a manteiga. A manteiga só no final. Não coloque a manteiga antes. Coloque só no final, porque a manteiga vai trazer brilho e vai deixar a nossa preparação um pouquinho mais firme também. Se coloca antes, ela vai soltar a gordura? Solta a gordura. E aí não é tão bacana, capaz de separar o seu molho, Entendi. tá? O seu creme. Então faça isso só no finalzinho e aí, ó, tá pronto o nosso creme de confeiteiro à base de Perfeito. frutas amarelas. Fechou? Fechou. Facinho? Então vamos lá. Outra etapa, tá? Essa aqui já foi, que é a etapa do bolo. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como é que tá o nosso bolo. Fiz o nosso creme que está aqui, Bianca, frio. Sim. Beleza? Frio. Na receita tá lá, creme de leite fresco ou bate chantilly. Você escolhe o que for melhor pro seu bolso, que você conseguir achar com facilidade. Ambos precisam ser batidos gelado. Certo. Não adianta você bater, se chegou do mercado já bate, não faça isso que não vai dar certo, tá? Comprou a caixinha de bate chantilly, põe na geladeira, pelo menos um dia pro outro. Ah, mas eu quero fazer agora, deixa umas 4 horas no freezer. Antes de você bater, senão não funciona, tá? O creme de leite fresco é um pouco mais simples, porque ele já é refrigerado, só que ele é um pouco mais caro e é perecível também. Estraga rápido, não tem essas diferenças, tá? Certo. Vai bater tanto o creme de leite fresco ou bate chantilly em ponto de chantilly e vai misturar no creme. Ah, então Certo? aquele outro lá é o resultado desses dois. Exatamente. Então você pegou o bate chantilly, fez, vai misturar aqui. A gente vai fazer meio que uma mousse, Entendi. porque eu preciso que esse recheio fique macio, não tão concentrado. Eu preciso dar uma aliviada nele, porque assim fica mais gostoso e menos enjoativo, Sim. tá? Então fez o creme que a gente fez, que a Bianca fez ali, esperou esfriar bem, não adianta pôr quente. Bate o chantilly, mistura os dois e dá esse resultado aqui. Certo. Fácil? Fácil. Tranquilaço? Tranquilaço. Então beleza, vamos pra montagem agora? Vamos. Então vem comigo. Já tenho a minha massinha aqui. Essa aqui é a nossa massinha. Olha como ela Nossa, fica então, fininha, gente, Bianca. olha, pra Ó. você fazer aí na sua casa, não é uma espessura de um dedo não, viu? Não, porque ela acaba murchando depois que É. tira do forno, tá? Então é normalmente assim. O que normalmente a gente faz quando faz um rocambole? Saiu do forno, polvilha um pouquinho de açúcar de confeiteiro, caso você tenha. Se você não tiver, não tem problema. É só para realmente não grudar tanto assim. Essa aqui tá muito boa, não grudou. Mas caso você precise, polvilha um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Vem com o recheio, ó, desse jeito aqui. Vou Tá colocar bonito aqui, ó. demais esse Tá, não recheio. tá? Nu. Ó, pronto. Olha bem aqui, ó. Vamos espalhar bem. Pode preencher tudo, exceto a pontinha lá do final, que eu vou mostrar pra vocês, tá?
Não preencha, porque senão vaza muito. Então não precisa preencher até o final. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá. Deixa uns 2 dedinhos no final aqui, tá bom? O resto, ó, pode preencher mesmo. Na lateral, tudo não tem problema. Tá aqui, ó. Deixa bem lisinho e bem bonitão. Certo. Certo, bem? Certo. E aí você vem, ó. Deixa Você eu usa ver mais? melhor aqui, ó. Quer usar mais a Quem tá espátula, aqui? O amigo? chão tá aqui? Não. Não? Vou usar o nome aqui. Ó. Aí. Com a ajuda de um pano, que vai facilitar, você vai grudar aqui primeiro e vai enrolar delicadamente, não aperta, para que o recheio não saia. Tá vendo do finalzinho, ó? Como é importante? Pronto. Com o próprio pano, você vai fazer assim e vai fechar. E vai deixar, Bianca, ele descansar pelo menos uns 10 minutinhos, 10, 20 minutinhos, tá bom? Pode pôr na geladeira, porque dessa forma vai grudar tudo bonitinho ali Entendi. e vai ficar tudo no esquema. Parece que não, mas dá uma diferença muito grande. Deixa ele descansar na geladeira, que aí sim você consegue modelar e aí não abre depois que você... Fechadinho no pano. Fechadinho no pano, exatamente como tá esse, tá? Vou levar isso pra geladeira e vou trazer um que eu já tenho pronto lá, fechado. Isso é importante também, porque ele precisa ficar, de certa forma, como eu falei pra você, grudadinho, né? E a geladeira vai ajudar a secar um pouquinho. Por isso que o pano é importante a gente colocar por cima para não ressecar tanto, beleza? Beleza. Ó, já tem um aqui, como eu disse pra vocês. Olha só a diferença que fica. Nossa, fica... Não fica muito- legal? É, Fica bem muito fechadinho, estruturado, né? fechadinho, Parece? realmente. Parece aqueles comprados, lembra aqueles comprados Parece. que vinha com uma faquinha do lado aqui assim? Parece. Era bom demais, não vende mais, né? Não. Eu acho que não faz tão bem pra Acho saúde. que, talvez acho que seja por esse motivo. Acho que por isso que não rolou. Por isso que não deu certo. Aí, Bianca, o que eu fiz? Fiz uma ganache com as frutas amarelas. A receita tá aí no nosso Instagram, facinho de você encontrar, tá bom? Não tem segredo. Eu menti, eu vou precisar Você vai precisar da espátula, né? Vou precisar usar a espátula sim, obrigado. Eu perguntei. Pronto, Ia limpar eu antes, você esqueci. deixar prontinha. Esqueci. Então essa ganache, gente, é muito fácil, tá? Eu fiz a base de chocolate branco, tá bom? Com o próprio suco da fruta e um pouquinho de creme de leite. Bem básica, tá bom? Vou colocar aqui, ó, e aí você vai cobrir como você achar melhor. Eu vou te dizer uma coisa, vou cortar até esse aqui pra nós, viu? Oh, beleza. Acho justo. Acho justo também. Que lindo, cara, vai ficar isso aqui. Diferente, né, Bianca? Diferente. Amigo, eu posso colocar o que dessa cobertura aí que combinaria? Um chocolate branco, totalmente Geleia. só? Geleia de frutas. Geleia Pode de colocar uma frutas geleia de também? maracujá, uma geleia de manga. Se você não quiser fazer uma ganache, faz uma geleiona. Fica bonito. Entendi. Fica bonito e fica gostoso também. Ó. Porque a ganache vai o chocolate. Às vezes a pessoa não quer. Não quer. Não Por precisa isso pôr, não. Pode colocar uma geleia que fica bem E se eu interessante. colocar só um açúcar de confeiteiro em Também cima? dá. Vai ficar um meio naked. Não, também dá. Pode ser. Um rocambole naked. Pode ser também. Dá. E aí fica o critério de cada um. Não tem problema não, tá? E aí a finalização vai de vocês. Ó. Bem rústico, parecendo aquele... Puxou de Noé. Nossa, ela tá me dando água na boca, aí você não faz não é? ideia. Olha Nossa, aqui, tá ó. virando um corgo a boca aqui. Ó, se minha cabeça entrar aí no meio aí, eu peço desculpas, tá? Porque eu preciso olhar aqui, ó. Não tá não, amigo. Tá não? Tá não. Tem que olhar aqui no Bom, pontinho. acho que pro final ficou assim, né? Ficou pronto. Aí, ó. Fechou. E aí vem com um pouquinho de chocolate branco, se quiser, ó. E Umas amêndoas também? as amêndoas. E aí você faz o Nossa. seu coração mandar Brasil do Brasil do Brasil. Eu amo maracujá também. Então eu já tô na expectativa aqui que você não faz ideia. Vamos comer? Vamos! Deixa eu pegar o prato aqui. Vambora. Deixa eu só melhorar aqui, ó. Já que eu tenho um tempinho, como é bom ter tempo, né, vai? Ó, pronto. Olha, não, Tá mas aqui, eu ó. acho que a questão de melhorar, gente, não é assim porque vai ou não aparecer. aqui, É ó. pra ficar mais gostoso. Aí, ó, com certeza, pra botar mais. Exato. Tá aí, ó. Pra você, pra mim. Que delícia. Tá feitinho aí o nosso Perfeito. rocambole de frutas amarelas. Bianquita, Tô com água na boca, Ó. de verdade. bora ver. Bora provar. Minha mulher odeia que eu faço janta. Tem hora que não dá. Nem sempre, não. Né? Não é verdade? Verdade. Não dá. Beijo pra você, Ju. E aí, fofinho? Fofinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Espetáculo, hein? Fofinho. Não fica doce. Não. Olha. Não mesmo. Bem molhadinho, Bem né? molhadinho. Nossa, top, hein?
Adorei. Sensacional. Adorei. Bom, amanhã, uma Amanhã. hora da tarde, a gente vai se encontrar aqui de novo, né? Uhum. Amanhã, terça, 1 da tarde, ao vivo pra você, tá? Outra coisa, nos siga nas nossas redes sociais, @programa Sabor de Vida. Pode colocar lá a sua dúvida que a gente tira pra você, ou se você preferir, manda mensagem no WhatsApp. Nem sempre dá pra gente ler, mas amanhã vamos dar um jeitinho Vamos pra dar um ler pra jeitinho. vocês, tá? 12996523779. Você tá arrasando na decoração do WhatsApp. Eu tô falando, a memória tá boa. Tá Viu? bom. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, Brasil. Tchau. Até daqui a pouco.